Tem momentos em que a gente se sente na derrota e parece que vai ficar assim pra sempre. Mas como aquele velho ditado diz, no final vai dar certo. E se não tá dando certo é porque ainda não chegou no final. Talvez só precise de um pouquinho de fé e paciência. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa refletir sobre as derrotas provisórias e como a gente tem que tratar elas como provisórias para encontrar os pontos de vitória da vida. E o quanto que às vezes a gente se cobra tanto por conta de demandas externas que a gente não consegue valorizar e ver, celebrar as pequenas vitórias que estão acontecendo todos os dias. Eu falei um pouquinho sobre derrota provisória no episódio 60, que foi o retorno do Pode Ser Mais Fácil. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar ele aqui nos cards e também na descrição desse episódio. E lembrando que temos mais de 60 episódios do Pod para você explorar e descobrir formas de levar a vida com um pouquinho mais de leveza e facilidade. Mas em geral, a ideia que eu quero trazer aqui hoje é que você possa refletir os momentos em que você se sente no buraco e que parece que não tem mais para onde ir e como você pode olhar para isso de uma maneira um pouquinho mais delusional, com um pouquinho mais de fantasia. Aqueles momentos em que você precisa largar tudo, a vida tem uma grande reviravolta, uma grande mudança, de alguma forma você deixa de fazer as coisas que você gosta de fazer, aquele momento que você sente aquele sentimento de falência. Eu vivi isso nesses últimos 2 meses, eu tive que fazer escolhas muito complexas de largar turmas, de deixar de fazer atividades físicas, porque eu precisava economizar e priorizar outros gastos. E às vezes a gente passa por essa situação. E quando a gente se apega muito a momentos anteriores, pensando, nossa, antes era melhor, ou daquela maneira que eu almejo, que eu idealizo, parece que vai ser tão melhor, a gente só se frustra mais com a realidade ao nosso redor. E o que eu quero dizer para você agir de forma um pouquinho mais fantasiosa e romantizada, com os momentos em que parece que está dando tudo errado, é olhar para fora da sua realidade. Se perceber como um observador, como se você estivesse vendo o filme da sua vida e pensar, tá, esse é o momento do filme que as coisas estão dando errado, mas o roteirista está preparando uma surpresa. Já já tá vindo a grande reviravolta e é o momento em que você vai pensar, eu vou contar essa história de superação para todo mundo e em algum momento a gente vai rir disso. E mesmo que pareça meio distante, tenta acreditar um pouquinho. A vida, muitas vezes, ela é mais leve do que a gente faz dela, a partir do que a gente coloca de significado, de acontecimentos. O peso que um acontecimento vai ter na sua vida vai vir a partir do significado que você coloca e como você repete isso no seu próprio diálogo interno. Então, por mais que pareça meio idiota, você vê um momento em que você tá na merda ou que você tá em um lugar que você não gostaria e pensar que vai ter uma reviravolta no futuro e colocar esse lugar fantasioso da sua mente para agir de forma a cooperar com a sua realidade, não ficar só criando cenários catastróficos, a gente esquece, né? Que a imaginação tem esse poder também. Ajudar a gente a olhar por ângulos mais elevados e não só ficar criando cenários de como tudo poderia dar ainda mais errado. Vamos trazer um pouquinho mais de leveza e otimismo. Lembrando que aqui no Pode Ser Mais Fácil a gente não fala de positividade tóxica. Não é para você negar os momentos em que você está se sentindo frustrada, decepcionada, com raiva. Mas é sim para você olhar para uma perspectiva um pouquinho mais elevada. Vivenciar a sua emoção densa, tudo que você precisa vivenciar, mas soprar, deixar ir, entregar. Lembrando que a vida é muito mais do que isso. É muito mais do que só os seus planos e ideais. A vida é o presente, a vida é a maneira em que você se coloca em disposição para as pessoas ao seu redor, para contribuir com aquilo que você carrega, que pode ser com um sorriso, que pode ser com uma palavra, que pode ser
com uma mensagem, ou que pode ser com um abraço, com qualquer coisa que venha além da hiperprodutividade. Eu percebo que esse momento de derrota provisória tá passando. Eu tô conseguindo olhar dessa forma um pouquinho mais leve e elevada, confiando que eu vou sair dessa porque eu estou me colocando em movimento. E mesmo em momentos que bate uma desesperança, em que eu penso, cara, eu tô viajando, vai dar tudo errado, melhor eu desistir e entrar por um caminho que pareça mais seguro, ao invés de investir nos meus sonhos. Mesmo quando aparecem esses momentos, eu respiro, eu busco minha rede de apoio, eu busco realizar as minhas práticas de autorregulação, porque vai depender da minha disposição para fazer isso dar certo e da maneira em que eu insisto e persisto para fazer todo dia o meu melhor, mesmo que o meu melhor hoje não seja o tanto que eu gostaria que fosse. Mas eu percebo que os momentos em que bate mais forte esse sentimento de desespero e de derrota, de meu Deus, não tem saída, são momentos em que de fato eu não estou tendo clareza do caminho. E assim como foi falado no episódio do paradoxo das escolhas, quando a gente tem muitas opções, a gente fica confuso e paralisado. E aí o que eu tenho feito é reduzir essas opções e escolher um caminho baseado no que eu tenho de propósito. Aonde que eu quero chegar? Qual que é o ponto? Qual é a intenção das minhas ações? Para onde que eu tô indo? Eu sou uma pessoa muito multi. Eu crio, eu pinto, eu toco, eu gosto de dançar, eu gosto de falar, eu sou bióloga, eu sou terapeuta Ayurveda, sou professora de yoga, criadora de conteúdo. E aí tudo isso vai compondo múltiplas abas dentro da minha cabeça. E por muito tempo, isso foi algo em que eu me orgulhava, mas lá no fundo eu sentia uma energia meio de pata. Já ouviu falar? Aquela coisa, você é que nem o pato, que voa, caminha e nada, mas não faz nenhuma das três coisas de forma eficiente. Mas devagarzinho, eu fui aceitando essas minhas potencialidades e reconhecendo que ser pato é ser bom demais. Principalmente nessa era da tecnologia e da inteligência artificial, em que a gente consegue otimizar as nossas funções e habilidades. E aí o que eu fui fazendo foi encontrando esse caminho de essencialismo, de foco, de prioridade, colocando como ponto de foco principal o meu propósito. Qual que era o meu propósito dentro da arte, dentro da terapia Ayurveda, dentro das minhas aulas de yoga, dentro do meu estudo da vida? Encontrar formas de levar a vida com um pouquinho mais de facilidade, de encontrar ferramentas para me regular e me colocar mais presente para conseguir trazer mais leveza e para compartilhar isso com as pessoas ao meu redor. E aí isso me deu uma direção. Talvez o que você precise hoje para se sentir menos perdido ou confuso no meio de tantas opções seja encontrar um caminho, um sentido maior para suas ações, para aquilo que você faz. Por mais que você não trabalhe exatamente com aquilo que você ama ou com aquilo que te inspire, encontra um propósito e uma intenção. Como que você utiliza das suas habilidades, como que você se coloca em contribuição, o que você mais quer nessa vida? Quais são os seus sonhos? Utiliza dessa imaginação para se permitir sonhar. E utiliza de todas as ferramentas que a gente tem acesso hoje para encontrar caminhos para chegar nesse lugar. Vamos voltar para uma sessão que eu adoro aqui dentro do Pod, que é falar sobre a etimologia e o significado das palavras. Por que eu escolhi derrota provisória? Derrota vem do latim derruptare, que vem falar de queda, de quebra, de cair abruptamente. E é interessante pensar na derrota como uma queda, como se a gente estivesse ocupando um espaço e fosse para um lugar mais baixo, mais profundo. E essa queda, que além de te colocar num lugar, entre aspas, inferior, também vem trazer um ponto de vista que parece que você retrocedeu, que parece que você voltou 3 casas no jogo da vida, mas que ao mesmo tempo não está falando de um fim, não está falando que é o seu destino final. Assim como o próprio jogo da vida mesmo, existem momentos em que a gente tem que dar uns passinhos para trás para rever certos aspectos da sua vida que pode ser que não estejam coerentes com aquilo que você queria. Vou me colocar como exemplo aqui.
Eu falei que eu encerrei algumas turmas de yoga, que eu deixei de fazer algumas atividades para colocar de investimento esse dinheiro em outras coisas, porque eu percebi que eu estava acomodada. Eu estava vivendo no automático por 3 anos, me colocando na disposição de fazer um monte de coisa que estava me estressando, que na realidade não era aquilo que eu queria continuar fazendo para minha vida. E toda semana eu reclamava das mesmas coisas, do problema de estacionar no centro, do trânsito, dos gastos com carro, sem olhar por um outro ponto de vista, por uma outra perspectiva, para aquilo que eu realmente queria, que é estruturar minha vida dentro do digital, que é voltar a viajar, que é conhecer outros lugares, outras culturas, que é contribuir da melhor forma possível que eu posso e causar impacto na vida de pessoas que estão além do meu 360 da minha cidade. E para isso eu precisava encontrar um caminho estratégico e deixar de lado tudo aquilo que eu conhecia. E o meu ponto de derrota que fez eu realmente chacoalhar e deixar de lado muitas coisas foi quando o dono do espaço falou que eu teria que mudar o horário da turma porque não estava mais sustentável para eles. E na realidade também não estava sustentável para mim. Eu só estava acomodada. Mas aí foi quando eu tive coragem de dizer basta e até com o coração apertado de deixar de lado alunas de anos, porque não estava fazendo sentido de eu continuar nesse caminho. Então foi uma queda, um momento de cortar gastos, de vender coisas, de ficar meio instável, meio perdida sem saber de fato qual era o caminho, e eu ainda estou um pouco assim. E aqui que entra a palavra provisória, juntando com o nosso termo da derrota, para que a gente sinta que estamos no caminho. Provisório é aquilo que ainda está em curso, é aquilo que não é definitivo. Dentro da minha cabeça e de onde eu recebi esse termo, vem falar de um momento de você dar um basta, se colocando como protagonista e reconhecendo que você tem como mudar essa realidade. Que você tem outras opções, outros caminhos, outras alternativas, que você vai dar conta, que você vai fazer dar certo. E o problema maior, o peso aumenta quando você acredita que essa derrota é permanente, que ela vai continuar na sua vida. Se você erra uma vez, você acha que você não é capaz e que nunca vai dar certo. Quando algo dá errado, parece que a sua vida inteira está errada. Ou quando um ciclo se fecha, parece que tudo acabou. E realmente, tudo de conhecido pode ter chegado ao fim. Mas isso não significa que as coisas vão piorar. Se você continuar agindo de forma coerente com aquilo que você quer, com o seu propósito, eu digo para você com toda certeza que as coisas vão melhorar. É igual quando a gente está com dor. Já percebeu isso? Se você está com dor de cabeça, ou dor de dente, ou se você está gripado e está com o nariz todo entupido, a sensação que dá é: eu vou ficar assim para sempre. Como que era a minha vida antes dessa dor? Como que eu vivia? Para você ver o quanto que a gente não percebe o nosso corpo sadio funcionando de forma perfeita sem o mínimo do nosso esforço. E quando a gente se sente derrotado, na falência, no problema e se apega àquela situação, é a mesma coisa. Parece que não tem fim, parece que não tem solução. Mas confia, acredita e se movimenta que você vai conseguir sair dessa. Tenha coragem de tomar decisões que transformem a sua vida. Se isso te levar para mais próximo do seu objetivo, dos seus sonhos, do seu propósito de estar aqui. O momento da queda, dessa derrota, do fundo do poço, talvez seja o momento exato para você reconhecer o seu lugar e dizer basta, sem negar, mas também sem se condenar àquela situação. É reconhecer, sim, eu estou nesse lugar, eu não estou onde eu gostaria, mas isso não é definitivo e isso não me define. Eu vou ter coragem para aprender o que eu preciso para avançar para um próximo nível. E é aí que vem a grande chave de como que pode ser mais fácil. Se você reconhece que é provisório, você reconhece internamente que existe algo que pode ser feito. Existe uma solução. Para isso você precisa se colocar em movimento. Você precisa agir, mesmo que seja do pequeno. Fazer um pouquinho para modificar gradualmente a sua vida. Fazer o que está sob seu alcance de hoje, entregando aquilo que você não tem controle, aquilo que não está sob sua responsabilidade. Porque não adianta também você falar, agora eu vou mudar, vou dar um 360 e você se sobrecarregar e você ficar lotado de cobrança. Não é sobre isso. É você olhar
como quem observa de fora a sua realidade, perceber os seus objetivos, as suas intenções por detrás das suas ações e alinhar para que isso seja coerente com o que você quer alcançar. Fazer todo dia um pouquinho, procurar ferramentas, procurar grupos, procurar apoio, procurar conhecimento que vai te fazer se aproximar dessa realidade. E confiar. Tem que ter uma pitadinha de fé, de reconhecer que existe uma inteligência maior que está aí comandando essa teia da vida e que muitas vezes não é possível nem a gente compreender racionalmente. Mas é preciso se colocar no seu lugar também, fazer a sua parte. Utiliza da energia fantasiosa, delusional, para que você consiga sentir essa mudança. Reconhecer que você é merecedora, que você é capaz, se colocar em movimento. Mas busca apoio, ferramentas, busca se autorregular para você estar mais inteira para suas decisões. Então, em resumo, as derrotas chegam como pontos de basta, de mudança, de rever aspectos e padrões, de reconhecer onde você está e para onde você gostaria de ir. É necessário você aceitar sem se paralisar, reconhecendo que isso não é permanente, que isso não te define. E a partir disso, agir com o que é possível no hoje. Fazer todo dia um pouquinho, para você se aproximar dessa realidade mais elevada. Deixou de fazer um dia? Deu errado? Veio peso? Se julgou? Respira, não se deixa abalar. Reforça esse diálogo de dentro da sua cabeça de que você é capaz, de que é possível. E por último, entrega. Traz essa fé tanto por você mesma, pelas suas habilidades, por tudo que você já conseguiu conquistar pela sua vida e também por essa força maior, essa inteligência que te sustenta, mesmo que você não acredite. Aquela energia que faz a semente se transformar em árvore, que também existe em você. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Não deixe de celebrar as pequenas vitórias por causa de uma cobrança gigantesca de dentro da sua cabeça de como que a vida deveria ser. Tem dia que o que você precisa fazer é lavar roupa, descongelar a geladeira e você não conseguiu cumprir todas as 27 mil demandas que estavam dentro do seu plano ideal. Mas foi possível de ser feito todas as outras coisas que sustentam a sua vida e a sua realidade. Então valorize e celebre isso. Celebre também as pequenas vitórias, os pequenos passos que te levam em direção a esse objetivo maior. Reconheça os pontos de brilho no meio desse fundo do poço e cada um dos passos que fazem você sair desse buraco, porque isso faz parte. E lembra que mais pra frente você vai olhar para essa situação e pensar: nossa, eu consegui, eu fui foda pra caralho, eu sou muito forte, eu superei. Foi uma derrota provisória, foi algo necessário para eu vivenciar, para eu estar aqui mais fortalecida, mais presente e íntegra. E é isso, querido telespectador. Muito obrigada por estar comigo mais um episódio. Lembre-se de explorar os outros episódios, de acompanhar no Instagram o Clube das Preguiças, onde eu dou várias práticas de autorregulação no mínimo esforço, e também o meu Instagram pessoal, @sariossi, que eu trago outras ferramentas para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima!